Então, pessoal, bom dia, né? Boa tarde, boa noite. Dependendo da hora que você está assistindo essa aula. Então, pessoal, nós vamos estar dando continuidade aqui sobre a matéria de saúde mental. Em específico, abordar a reforma psiquiátrica brasileira, tá bom? Então, aqui nós vamos dar continuidade. Novamente, pessoal, eu falo para vocês, caso vocês tenham alguma dúvida, ficou ainda de querer saber alguma coisa, você pode ir pode chamar lá no grupo, pode ir no meu privado, pode estar perguntando se precisar de algum material, está faltando isso, aquilo. Então vocês podem estar entrando em contato comigo, tá? Que a gente vai tentar fazer o que for melhor. Eu vou mandar, eu esqueci, vou mandar o material já. Não sei se eu já mandei todo o material, o arquivo, para vocês estarem lendo. Que independente ou não da matéria aqui, de eu ter passado para vocês, é bom vocês já estarem lendo, se aprofundando um pouco mais do assunto. Porque, como eu falei para vocês nas aulas anteriores, é uma matéria muito teórica, tá? Vocês já viram aí nas aulas anteriores que é muito falatório, a gente lê junto e a gente tentar ao máximo aí passar informações para vocês e tentar fazer esse paralelo, né, entre realidade de serviço, às vezes também com a nossa comunidade e entre outros fatores, tá? Porque é um tema bastante sensível. Então, já falei demais, então vamos lá, pessoal. A política de saúde mental no Brasil promove a redução programada de leitos psiquiátricos de longa permanência, incentivando que as internações psiquiátricas, quando necessárias, presta atenção aqui, pessoal, quando necessárias, se deem no âmbito dos hospitais gerais e que sejam de curta duração. Então, esse foi um ponto muito importante na reforma psiquiátrica brasileira, porque antigamente a gente tinha essa visão de manicômio, né? Em que pegava os pessoais com problemas mentais, né? Com distúrbios mentais, e isolava-os nesses locais, como se diz entre aspas, jogava lá dentro, esquecia, e não tinha essa questão da inserção dele na sociedade, trazer ele de volta, interagir com as pessoas, colocá-lo de novo na sociedade. Então era muito isolacionista, né? E aqui não, vocês vão ver que remove que leitos psiquiátricos. Então a gente não quer isso. Quer que o paciente em sofrimento mental, estou falando aqui os mais graves, tá? Porque só os mais graves que ficavam, né, nesses locais antigos, que não existe hoje mais, existe locais de reabilitação, tá? Então foi incentivado que não haja mais esses hospitais. Então a pessoa tem que, às vezes tem um CAPS que a gente vai estudar, vai lá, faz uma terapia, fica lá 1 hora e depois volta para casa. Então o que acontece, por exemplo, aqui que eles falaram aqui, ó, hospitais gerais e que sejam de curta duração. A pessoa ele está em sofrimento, em crise psiquiátrica, em surto. Ele, por exemplo, vai ali, vou dar o exemplo aqui de Riachinho, pessoal. Então, vou fazer essa associação à nossa realidade, tá? Pode ser, logicamente, que eu vou também abordar outras realidades aqui, mas é para vocês entenderem o contexto. Então, a pessoa está em surto, crise aqui, o que vai fazer? Aqui, no caso nosso, que nós não temos hospital geral nem nada, mas a gente tem um pronto atendimento. Então, nós vamos encaminhar esse paciente de sofrimento mental ao pronto-socorro, e lá ele vai receber a medicação para estar fazendo o controle, né, daquele alteração que ele está tendo ali naquele momento. Então há vários tipos de alteração, principalmente o uso de álcool e droga. Há muitos tipos desse tipo de internação. A pessoa chega surtada às vezes. Então o médico prescreve a medicação que ele acha mais adequada no momento. Havendo o retorno da normalidade do paciente, ele é encaminhado para casa.
Caso haja necessidade de uma coisa de maior tempo, ele vai ser encaminhado, tá? Então é isso, pessoal. A realidade hoje é essa, é tentar evitar esses hospitais de longa permanência, fazendo com que as pessoas o que sejam de curta duração o seu atendimento e em seguida ele volta para casa, tá? Além disso, essa política visa a constituição de uma rede de dispositivos diferenciados que permitam a atenção ao portador de sofrimento mental no seu território, a desinstitucionalização de pacientes de longa permanência em hospitais psiquiátricos e, ainda, ações que permitam a reabilitação psicossocial por meio da inserção pelo trabalho, da cultura e do lazer. É o que eu já falei anteriormente. Quando a gente fala de atenção ao portador em sofrimento mental no seu território, a gente está falando de o quê? De atenção básica, das ESFs, né? Que é as Estratégias da Saúde da Família. Eu costumo falar isso, pessoal, porque aqui em Riachim tem uma lei de PSF, moço, 2013. 2013 nem existia PSF mais, já era ESF. É uma coisa depois que, mais para frente, que a gente tiver aula pessoalmente, quero abordar isso com vocês, que isso aqui acaba até prejudicando vocês que são alunos, porque a gente mantém uma lei aqui de programa PSF, pô, isso é triste demais, mas beleza, isso é outra coisa. Então, quando a gente fala de atenção no território, então é isso, o paciente em sofrimento mental, ele faz o acompanhamento dele no território dele, ou seja, ele acompanhamento na área de que ele é a área de adscrição dele, que é o ASF, certo? A desinstitucionalização, pessoal, é o que? É retirar a pessoa desses manicômios, desses hospitais psiquiátricos e inserir ele no seu território, na sua casa, na sua comunidade. E aqui fala bastante, pacientes de ações, ou seja, inserir o próprio pessoa em sofrimento mental no trabalho, numa forma de cultura e lazer. Ele precisa até mesmo essa liberdade, essa desmistificação de que ele é uma pessoa, que ele é doente, que ele não pode interagir, que ele é incapaz de trabalho, não. Muito pelo contrário, ele tem que ser inserido no meio onde que ele convive. Agora, essa questão de isolar vai fazer o quê? Vai fazer com que a pessoa agrave o quadro dele. Então, quanto mais a gente insere essa pessoa em distúrbio mental na sociedade, é melhor o seu tratamento, certo? E até a cura. Deixa eu ver. A amostra fotográfica que aqui se apresenta traz a força documental das imagens que, para além das palavras, prova que a mudança do modelo de atenção aos portadores de transtornos mentais não apenas é possível e viável, como de fato é real e acontece. Sim, acontece mesmo. Eu já tive a oportunidade de trabalhar em CAPS e já vi vários modelos lá, como é que eles trabalham nessa questão da inserção social, inserção dos pacientes. Ela é muito viável mesmo, prático. A gente vai trabalhar um pouco mais isso na matéria de CAPS, tá? Aqui, pessoal, é um estudo de caso, praticamente, um exemplo, né? Em parceria, a Coordenação de Saúde Mental e o Programa de Humanização no SUS. Presta atenção, pessoal. Programa de Humanização do SUS, ou Humaniza SUS, é um programa muito importante. Se vocês estão pretendendo fazer concurso, eu acho bom vocês já baixarem esse programa, chama PNH, tá? É bem pequenininho, pessoal, é bem tranquilo. E esse programa, na verdade, é Programa Nacional de Humanização do SUS, ou PNH, ou Humaniza SUS. Isso é muito importante para concurso, viu? Já podem baixar aí e começar a estudar. Ambos, do Ministério da Saúde, registraram o cotidiano de 24 casas localizadas em Barbacena, nas quais residem pessoas egressas de longas internações psiquiátricas e que, por suas histórias e trajetórias de abandono nos manicômios, mas parecem personagens do
impossível. Antes destituídos, só um instante. Antes destituídos da própria identidade, privados dos seus direitos mais básicos de liberdade e sem a chance de possuir qualquer objeto pessoal, os poucos que possuíam tinham que ser carregados junto ao próprio corpo. Esses sobreviventes agora vivem. São personagens das cidades, transcendentes no cenário urbano, vizinhos, trabalhadores e também turistas, estudantes e artistas. Compuseram e compõem novas histórias no mundo. Então, isso aqui é o que a gente vem falando, pessoal. Isso tem que ficar bem específico na cabeça de vocês, bem fixo, quer dizer. Então, tirar essas pessoas desses manicômios, desses hospitais psiquiátricos antigos e fazer com que essas pessoas estejam cada vez mais na sua casa, no seu lar, no seu território, na sua comunidade. Essa palavra aqui, transeuntes, tá, pessoal? São pessoas que transitam, que vai e vem, fica andando na rua, transeuntes, tá? Só que eu vou dizer uma questão aqui, bem real, tá? Porque às vezes a gente fala assim, assim, assado, blá, 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 mas a realidade às vezes é outra. Fica parecendo que isso aqui é humano, bonitinho, tal. Só que também tem o outro lado da moeda. Eu falo isso porque eu lembro bem quando eu estava estagiando em Uberlândia, principalmente na matéria de saúde mental, quando eu fui estagiar, tinha famílias que estavam desesperadas. Porque eles tinham familiares, né, pessoas em transtornos mentais graves, e era muito, muito, muito difícil dentro de casa. Essas pessoas chegaram a ficar internadas, mas até mesmo por ordem do Ministério Público tiveram que voltar para casa. A família estava desesperada porque não tinha o que fazer. É até crime, a família é obrigada, sim, é obrigada a cuidar do seu parente. E mesmo com dificuldades aí, às vezes medicação cara e tudo mais, tem que dar conta. Então tem um lado bom, né, humano, isso é importante, mas também há casos extremos em que os familiares sofrem muito. Então há casos que eu já vi, presenciei infelizmente, em que a família prefere que esses pacientes eles estejam nesses manicômios ou nesses hospitais psiquiátricos. Então é verdade. Então é complicado, pessoal. Mas a gente fala assim, né, de uma forma mais fácil, mas a gente sabe muitas vezes que o dia a dia é diferente. Porque às vezes a autoridade ela não vai saber lá como é que a família tá. Não, se a família tem dinheiro para remédio, se a família tem condição de marcar consulta, de viver, é literalmente isso, pessoal, de viver por conta daquele paciente. É complicado. Então esse é um extremo, tá? Não é corriqueiro, não é comum demais, mas acontece, tá bom? Então vamos continuar. O conceito de loucura é uma construção histórica. A população que sofre de algum transtorno mental é reconhecida como uma das mais excluídas socialmente. Isso aí a gente já vem discutindo isso, a gente sabe, né, que desde a história, como eu mostrei para vocês, desde os primórdios da humanidade, eles sempre foram excluídos. E este trabalho faz um resgate histórico das políticas em saúde mental no Brasil. Mostra o longo percurso da reforma psiquiátrica. Vocês lembram lá, né? Começou na década de 70, 50. E só 2000 e pouco que foi ter verdadeiramente uma política nacional. E as mudanças na regulamentação e nas formas de atendimento ao portador transtorno mental,
que adotam atualmente os Centros de Atenção Psicossocial. Decorem isso aí, tá? CAPS. CAPS. Aqui, ó. CAPS. Significa o quê? Centro de Atenção Psicossocial. Como dispositivos estratégicos para a reorganização de uma rede de atenção em saúde mental, o que possibilitou a organização de uma rede substitutiva ao hospital psiquiátrico no país, mas que ainda enfrentam grandes dificuldades em suas implementações e atuações. A gente vai trabalhar o CAPS mais diretamente, só que desde já é importante vocês terem na mente, tá, esse conceito, tá? Centro de Direção Psicossocial. Isso é muito, muito importante. Então vamos pular aqui um pouco, tá? Falando um pouco dessa rede de saúde mental, né? Incluindo o CAPS, incluindo as ESFs, as clínicas de reabilitação, entre outras coisas. Então aí isso tudo forma uma rede de atenção, tá? Então quando a gente fala de rede, a gente fala que de várias pontos que estão interligados entre si e aí formam uma rede de saúde. Às vezes o paciente mental ele é atendido ali na ESF, mas depois ele é encaminhado para um CAPS. Se for o caso, ele é encaminhado para um hospital psiquiátrico, uma clínica aí de reabilitação, entre outras formas. Então tudo isso é uma rede, certo? Então, a rede de saúde mental brasileira é parte integrante do SUS, rede organizada de ações e serviços públicos de saúde instituídos no Brasil pelas leis federais. Olha elas aí, pessoal. Ó. Lembra delas? 8080 de 90 e 8142 de 90. Leis, portarias e resoluções do Ministério da Saúde priorizam o atendimento ao portador de transtorno mental em sistema comunitário. Então, esse paciente tem que ser atendido prioritariamente na sua comunidade. Caso na sua comunidade não haja nenhum tipo de atenção, de apoio, de assistência, e aí a gente vai encaminhá-lo para o local onde que ele é referenciado, tá? Nas décadas de 70, dá-se início ao processo de reforma psiquiátrica no Brasil, um processo contemporâneo ao movimento sanitário em favor da mudança dos modelos de atenção e gestão nas práticas de saúde, defesa da saúde coletiva, equidade na oferta dos serviços e protagonismo dos trabalhadores e usuários dos serviços de saúde nos processos de gestão e produção de tecnologias, tá? Então, aqui continuando, para terminar aqui, esse aqui, pessoal, foi como eu já falei anteriormente, de forma mais rápida, esse movimento MTSM aí, Movimento dos Trabalhadores de Saúde Mental, eles foram os grandes responsáveis por essa mudança na saúde mental brasileira. Porque a grande importância deles foi porque, olha lá, em 1978 teve esse MTSM, Movimento dos Trabalhadores, formado por trabalhadores integrantes do movimento sanitário, associação de familiares, sindicalistas, membros de associações de profissionais e pessoas com longo histórico de internações psiquiátricas surge neste ano. É sobretudo este movimento que passa a protagonizar e a construir, a partir desse período, a denúncia de violência dos manicômios. Olha para você ver. Então, várias pessoas se uniram, os trabalhadores, familiares, sindicalistas se uniram, porque eles já não estavam aguentando
mas a desumanidade, a forma bruta, cruel em que esses pacientes, as pessoas em sofrimento mental eram tratados dentro desses manicômios. Eram tristes, entendeu? Era sofrimento, era agressões, lesões, tratamentos pesados, química forte, drogas fortes, torturas. Então, olha para você ver. Então vamos aqui falando um pouco do CAPS. Vocês veem aqui que em 1986 foi inaugurado o primeiro CAPS do Brasil em São Paulo. Então o CAPS, você vê aí que ele foi criado, o CAPS, né? Até mesmo antes do SUS. Que a gente sabe que o SUS foi após 86, né? Começou a ser discutido na grande conferência de 1986. Então, desde então aí, foi criado o CAPS, deu certo. E hoje vocês veem que o CAPS, que começou, né, como está falando aqui, em São Paulo, hoje o CAPS, ele tem o que? Em todo o território nacional, certo? Aqui em Riachinho, no ano de entre 2014 e 2016, quase que nós tivemos um CAPS aqui. Por alguns problemas, né, que posteriormente, caso vocês queiram saber, eu falo pessoalmente, porque assim, por vídeo é meio complicado, mas iríamos ter um CAPS aqui, pessoal, mas aí teve problemas e acabou não implantando aqui no nosso município. Tem os prós, tem muitos prós de se ter um CAPS no município, mas também eu vou dizer para vocês, tem a parte também complicada, viu? Essas partes aqui eu vou pular, acho que não tem interesse para vocês, certo? Eu vou até cortar isso aqui, vou pular essa parte aqui. Então eu faço o seguinte, pessoal, eu vou parar aqui a aula, a primeira parte, tá? E vou voltar aqui em outra parte aqui que é interessante para vocês. Vou excluir essas partes aqui que eu passei, que não tem necessidade não. Eu acho que o que tinha que falar sobre a matéria da reforma psiquiátrica ficou importante. O que falta aqui mesmo é entrar mais na matéria do CAPS. Eu já vou passar aqui para vocês aqui na continuidade o que é o CAPS, como é que funciona, entre alguns conceitos, tá bom? Então eu vou terminar essa parte aqui e em seguida eu já começo com a segunda parte aí, com a matéria de CAPS ou outra matéria aqui que eu achar interessante passar para vocês.